Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa. Vamos continuando aqui nossa conversa com Caliban Calitz, que hoje falará sobre a perturbação da ordem. Caliban, seja bem-vindo como sempre. Ô, João, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Meu amigo Caliban, em nossas últimas conversas, você nos disse repetidamente que os espíritos foram criados já com o livre-arbítrio. Vamos começar com a seguinte pergunta. Não foi isso um excesso de confiança do Criador ao conceder tanta liberdade a esses seres recém-criados? O que teria acontecido então com o mau uso que, suspeito eu, muitos espíritos fizeram dessa liberdade? Não teria gerado uma desordem fora de controle? Teria e teve, né? Teria e teve, e gerou. Agora, a questão é que a palavra excesso, né? Excesso de confiança, né? Por que Deus teve esse excesso de confiança, né? Porque a lei instituída no universo criado era e é, né? E sempre será absolutamente perfeita, né? Então não existe previsão de acontecer nada que Deus não tivesse pensado com antecedência. Porque Deus é onisciente, sempre foi onisciente, sempre será onisciente. Então, já estava previsto que na concessão do livre-arbítrio, né, existiria esse risco, né? Por isso que o livre-arbítrio, eu falei lá para trás, que ele é um dom poderoso e ao mesmo tempo perigoso, né? Porque com o uso do livre-arbítrio você é livre, mas também está sujeito a errar. E foi o que aconteceu com alguns, né? Eu diria até com muitos, né? O que aconteceu. E foi feito sim o mau uso dessa liberdade. Mas não é um excesso de confiança, porque existia e existe, sempre existirá um modo de coibir esses excessos. Não é possível a existência de uma desordem, porque o universo, esse organismo original, ele é permanentemente constituído de ordem, né? A gente fala muito de liberdade, a gente tem os modelos humanos de liberdade, e talvez isso explique muito desse mau uso da liberdade, porque aqui mesmo na Terra a gente observa que há pessoas que almejam ter liberdade para sujeitar os outros, a não terem liberdade. Muitas vezes eu quero ter a liberdade de fazer tudo o que eu quero, inclusive de escravizar o meu semelhante, e inclusive auferir do meu semelhante tudo o que eu possa e deixá-lo sem nada. Então, esse tipo de liberdade, muitas vezes, é uma liberdade desejada por determinadas facções políticas. Por exemplo, o fascismo, o nazismo, eles defendiam esse tipo de liberdade. Liberdade total de oprimir os demais. As doutrinas totalitárias sempre fazem uso também desse tipo de liberdade, desse conceito de liberdade, que é a liberdade sem limite e sem ética, né? Então, se a gente tem esse tipo de liberdade, esse conceito no mundo, né, de ir, inclusive, contra a lei, né? A gente observa que existe hoje no mundo as pessoas que se consideram fortes, né, são aquelas que querem quebrar barreiras de leis. E eles ficam assim, orgulhosos de dizer, essas leis são para os fracos, né? Os fortes fazem as suas leis. É o que a gente observa, né, nos discursos aí, né? Mas nesse organismo original, isso não é permitido.
Isso não foi permitido, isso não é permitido, isso jamais será permitido. É totalmente proibido ser contra a lei, porque a lei, a gente já falou sobre isso, né? A lei do bem, a lei de amor, você não pode, fazendo uso da sua liberdade, prejudicar os outros. Eu sou. Não é possível isso. Mas já como é que aconteceu se você está dizendo que não é possível? Estou dizendo que houve sim o desvio, os desvios da lei, mas esses desvios já estavam previstos na onisciência do Criador. A sabedoria de Deus é insuperável, é inatingível, e o organismo foi constituído com absoluta perfeição e com a existência de todos os antídotos previstos na obra divina, de maneira que foi dada total liberdade aos espíritos dentro de um limite, não sendo permitido que se prejudicasse a nenhum outro ente criado. Nenhum outro eu sou poderia, se sentindo prejudicado, continuar acontecendo esta desordem. Então essa desordem ela foi prontamente superada dentro do organismo. Então não houve uma desordem, né? Pelo contrário, a ordem prevaleceu. Essa é a razão, inclusive, da existência do mundo em que vivemos. Bem, mas nos parece então que os espíritos puderam divergir do Criador e, de certa forma, ameaçar o seu poder e sua lei, certo? O que pode Deus fazer então, se Ele mesmo deu essa liberdade às criaturas? Vai ficar lamentando pelas escolhas erradas dos seus filhos, assim como fazemos nós, humanos? Aqui na Terra a gente tem isso, né? As pessoas cometem erros e dizem assim, a culpa é do meu pai. Não é? Tem algumas coisas que falam, isso é atribuído ao pecado original. Alguns remontam até uma suposta, né, ligação com esse personagem lendário de Adão, né? Adão e Eva, esses dois personagens lendários, né? Então a culpa é de quem? Tem muita gente que fala assim, eu não pedi para nascer, não, foi culpa dos meus pais. Tudo de ruim que acontece comigo é culpa dele. Não é mais ou menos a mesma coisa daquilo que você perguntou aí? Tipo assim, quem que é o culpado? O culpado foi Deus, né? Foi Deus que deu a liberdade para os espíritos, então eles fizeram mau uso. Deus não sabia que eles iam fazer mau uso, não? Então o culpado é Deus, né? É óbvio que não, né? Então a divergência que você falou aí, né, que poderia existir, ela era possível, mas apenas entre os eu sou que foram criados. Aliás, era esperada que houvesse essa divergência entre os entes criados. O que não era esperado, e não é esperado nunca, é que exista a oposição, a inimizade, a total animosidade entre os entes criados. Isso não é possível. Agora, divergência contra Deus, ela é completamente impossível, sempre foi e sempre será completamente impossível, porque a lei divina, ela é una, então não tem como você ir contra a lei divina sem sofrer as consequências de ir contra essa lei divina. Então, se era possível que nós tivéssemos divergência entre os entes criados devido aos variados pontos de vista, vamos chamar assim, né? Porque o conhecimento ele não foi dado total para todos os entes, né? Um conhecimento parcial, e nisso se equivocam muitos teólogos, né, a imaginar que o espírito foi criado sabendo tudo. Não, ele sabia e sabe o necessário e suficiente à execução de sua função dentro daquele organismo perfeito. Então, era preciso
haver a complementaridade. Era preciso que, para que se tivesse a noção maior do que era esse organismo, do que é esse organismo e do que esse organismo sempre será, era preciso que os espíritos olhassem uns para os outros. Então, uns sabiam algumas coisas e outros não sabiam. Existiam pontos de obscuridade na zona do conhecimento de cada um dos entes criados. Só era possível, e só é possível, e ainda é assim e sempre será, você conseguir o conhecimento com a união entre os entes criados. Todos têm uma contribuição, têm um conhecimento, têm uma visão desse infinito poder, dessa infinita sabedoria, que não foi dada integralmente a todos. Foi dado esse conhecimento, como eu disse, um conhecimento parcial e com necessidade de interdependência entre os entes criados. Então, era esperado que houvesse divergências, mas não ódios, não oposições, não animosidades, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? A questão de ameaça, né? Se Deus podia ser ameaçado, seria só na imaginação louca de nossa aqui da humanidade revoltosa, né? Que é possível se imaginar que o poder infinito, o poder supremo, poderia se abalar com uma ameaça de um ente criado, né? Então, esse Deus, lá no Novo Testamento, né, principalmente no Evangelho de São João, se fala muito desse Deus e fala assim: eu sou o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. Quer dizer que essa noção atemporal, né, de eternidade já existia em João, né? Essa noção de que o universo ele é, né, ele foi e ele será sempre. E a lei é sempre a mesma para todos os espíritos, a lei do bem. Quer você obedeça a essa lei, quer você não obedeça, como foi o que aconteceu. Houve, sim, uma perturbação e houve consequências dessa perturbação de ordem dentro desse organismo perfeito, que continua perfeito, continuou perfeito, sempre continuará perfeito, porque ele foi feito e constituído com todas as travas possíveis e com todas as previsões que cabiam na infinita sabedoria do Criador. Então, a queda dos espíritos, né, vamos falar assim, no sentido religioso, né, ela já foi prevista. É evidente que o Criador sabia que entre os entes que ele havia criado, alguns iriam se perder. É a parábola do filho pródigo, né? É lógico que ele sabia, né, que esse filho pródigo ia abandonar a sua casa paterna e iria lá preferir, né, tentar antecipar a sua herança para viver lá junto aos animais até, né? E um dia lá ele voltou, né, para a casa paterna, né? Mas o organismo é tão perfeito que essa desobediência à lei, vamos dizer, essa revolta contra a vontade divina, contra essa lei, né? Muita gente tem uma resistência quando escuta a palavra lei, eu já falei isso, né? Que a lei aqui na Terra parece o quê? Uma espada, né? A lei aqui parece um revólver. A lei vem armada, né? A lei aqui é uma coisa que constringe, né? E a lei no organismo, ela não tem nada disso. O jugo que Jesus se referia, né? Ele fala assim: meu jugo é leve, meu jugo é suave. Era só a lei do bem. E é só a lei do bem, é só a lei do amor, não tem outra lei, não. Então não existe essa constrição, a palavra, infelizmente, né? Ela, para os revoltosos, ela vai sempre carregar esse conteúdo de
de sujeição. Tanto que julgo, né? Julgo vem de... Né? É desagradável, né? Você está sob o jugo da lei, né? Ter alguém está trepado nas suas costas, né? A sensação que você tem quando você fala de jugo, né? Mas é por quê? Porque nós estamos, de certa forma, dentro de... com os raciocínios ainda completamente equivocados, como estivemos um dia dentro desse organismo perfeito, né? O que aconteceu com essa perturbação de ordem, né? Como é que acontece com um corpo quando tem uma célula cancerosa e você é um cirurgião bem hábil? Primeira coisa que você faz. Se você, vamos mudar até sair da medicina, vamos pensar aí nas pandemias, né? O que você faz com um vírus? Você, em primeiro lugar, o que você faz? Você procura isolá-lo, né? Você tem que isolá-lo. Isso é a técnica, né, de evitar essa propagação, né, de qualquer pandemia. E o câncer também. O que você faz com a célula cancerosa? Você extirpa essa célula daquele organismo para que ela não se reproduza naquele organismo, né? Porque ela vai se reproduzindo, né, com o defeito original que ela possui, até matar o hospedeiro, né? Matar o organismo em que ela vive, né? Então, o mesmo aconteceu nesse organismo perfeito. Os entes criados, os eu sou, que se rebelaram contra essa lei, que não quiseram ser bons, que não quiseram ser justos, né? Que não quiseram ser sensatos, né? Que não quiseram obedecer a essa lei, que era uma lei dócil, né? Que concedia o livre-arbítrio, que concedia a liberdade, inclusive de praticar o erro, né? A tamanha a grandiosidade da bondade divina chega a esse ponto de, mesmo sabendo que aquele ente criado ia fazer mau uso da sua liberdade, ele ainda concede o que o organismo é perfeito e isso vai ser curado. É diferente de você criar autômatos, eu falei sobre isso, né? Autômato só serve para fazer aquilo que o ser vivo, né, deseja. Ele é uma máquina, né? Não pensa, só executa, né? E muita gente acha bacana isso, né? No cientificismo moderno, gostaria de ter, assim, né, que o ser humano fosse assim também, né? Você pudesse prever cada pensamento e tudo do ser humano, como se isso fosse possível, mas isso não é possível. Então, a primeira medida, eu diria que essa medida ela foi imediata, quer dizer, não teve mediação. A palavra imediato quer dizer isso, né? Você fala imediato, quer dizer que foi instantâneo, né? O contrário de mediação, que tem um tempo que decorre, né? Então, foi instantâneo esse isolamento para debelar os entes revoltosos e curar imediatamente essa ferida e essa perturbação que foi produzida dentro desse que Petrubaldi chamou sistema perfeito, né? Então, não era possível, que era um princípio basilar da Constituição dos eu sou, que outros eu sou fossem prejudicados pelos desvarios da liberdade de alguns. Então, para que não houvesse a propagação desse erro e desse equívoco, os espíritos foram imediatamente segregados. Então, eles que tinham o dom da liberdade, o dom do livre-arbítrio, né? Que podiam estar no universo infinito, onde quisesse, porque é assim que são os espíritos que não caíram. Tem essa possibilidade, né? Não existe para eles limite algum no espaço. Podem estar
onde quiserem, em qualquer lugar. Mas não foi o que aconteceu com os que nós vamos chamar aqui de revoltosos, de rebelados, né? Então, a primeira coisa foi o isolamento e, em seguida, a impossibilidade de locomoção pelo universo com integral liberdade. Então, vai haver uma prisão, né? E que tipo de prisão que é essa? A gente já falou lá para trás, lembram lá da lenda, da cela e tudo, né? Vai o espírito criado, esse eu sou, ficar preso a uma forma. Ele vai ficar sujeito a uma forma. E essa forma se transforma. Ele não tem domínio sobre essa forma. Ele é um prisioneiro dessa forma. Ele não pode ir para onde ele quer. Ele não pode se propagar indefinidamente, porque Deus, sendo o supremo cirurgião, né, ele não vai permitir que aquela célula doente se propague dentro do universo, que vai permanecer igual a si mesmo, completamente perfeito, né? Então, não havendo a possibilidade do prejuízo alheio, eles então foram necessariamente presos, como acontece ainda na sociedade terrena, com os malfeitores renitentes, né? São isolados e aprisionados, né? É assim que acontece, né? A noção de infinito, então, ela desaparece, porque o espírito fica, né? Perde essa noção dessa infinitude, que o infinito passa a ser substituído pela noção de espaço delimitado. Ele vai ficar preso dentro de um espaço. Então, está nascendo o conceito de espaço. Esse é o castigo, a gente pode falar assim, né, em linguagem religiosa, né? É um castigo dessa soberba. Aquele que podia ir a toda parte não pode ir agora para toda parte, né? O prejuízo foi única também, é uma coisa que da constituição do próprio sistema perfeito, desse organismo perfeito, é que o prejuízo ficasse apenas com o prejudicador. Ou seja, o prejuízo é individual, é a cada um segundo as suas próprias obras, né? Então ninguém vai herdar prejuízos de terceiro, não. Então, para que isso aconteça sempre no universo, né, então a lei determinou, essa lei absolutamente sábia, né, determinou que não possa ninguém fazer nenhum mal sobre os outros. Nenhum eu sou poderá prejudicar os demais eu sou. Por isso, então, que a lei é isolada. Muita gente não entende isso, né? Que não é possível. Mas como assim? Foi um castigo? Foi uma maldade do Criador? Não, pelo contrário. Foi uma defesa do próprio organismo contra aquela parte doente, né? Mas veja bem que Deus não vai desprezar aqueles entes, né, que se perverteram, né? Então, há um processo, né, os efeitos que vão acontecer são efeitos individuais. Então, todo mal causado, ele vai recair sobre quem o causou. E única e tão somente. Então, esse desmoronamento do universo, ele não é, evidentemente, não pode o mal de um levar ao fim do próprio sistema como um todo, né? Que o sistema, ele é infinitamente perfeito, e ele, então, seria infinito versus zero, né? A revolta, para a gente entender, né? Então, houve uma inversão, foi criado, vamos chamar assim, uma segunda criação, né? Que é o universo em que nós vivemos. Esse universo, ele é um universo invertido. Nele vive o espírito culpado dessa culpa originária,
que caiu por justiça sobre ele pelo uso do seu livre-arbítrio. Então também não é uma coisa assim, é uma injustiça que foi para ele. Nem nada de injustiça, não. Não tem nenhuma injustiça, não. Aliás, foi extremamente justo, né? E também foi instantânea essa reação do organismo. Eu falo instantânea, porque a gente está falando que é no mesmo tempo, mas a gente não está falando de tempo no sentido que a gente conhece aqui, não. Mas vamos dizer assim que estava previsto lá que quando ocorresse aquilo, o universo como um todo se defenderia daquele pequeno câncer e esse pequeno câncer, ele entraria nesse processo de inversão para a sua corrigenda. Olha as palavras de Jesus sobre isso, né? Ele diz assim lá no Evangelho: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Quer dizer o quê? Ele dá uma ideia de que essa queda, né, ela foi instantânea. É um relâmpago, assim como um relâmpago atravessa, né, do Oriente para o Ocidente, do céu à Terra, né, ou da Terra ao céu, né, segundo dizem aí, né, que é os elétrons, né, que sobem, né, de baixo para cima, né, o raio, né. Então, essa perda, que ele vai haver uma noção de perda progressiva, né, vai perdendo essa consciência. Se ele era o eu sou, né, aquele que sabe quem é, né, ele então oscilou para o polo oposto dele mesmo, que é eu não sou. É o tal que eu falei lá, ser ou não ser, né? E quando a gente fala de oscilação, a gente está falando de onda. Quando a gente está falando de onda, a gente está falando de perturbação, de vibração. Então, o que é? Para a gente lembrar aí, quando a gente era criança, todo mundo já fez isso, né? Já teve aquele lago tranquilo e jogamos aquela pedrinha, né? Para ela ricochetear na superfície daquele lago, né? E o que se produz lá? As ondas, né? Então, essas ondas que são produzidas é semelhante ao que aconteceu nesse organismo perfeito. Houve a perturbação, houve a produção destas ondas, né, que são essas pedrinhas aí que foram jogadas, mas o lago, ele é profundo, né, e o lago é tranquilo, e depois o lago ficou, como sempre esteve, né, no mesmo jeito, que ele reagiu, né, deixou a vibração ocorrer, e depois voltou à placidez eterna, vamos dizer assim, dele, né. O conhecimento foi dando lugar progressivamente à ignorância. Então, nós podemos conceituar o Satanás, que somos nós mesmos, né? Vamos aqui, não vamos, né? Não estamos falando dos outros, não, né? Nós estamos falando de nós mesmos, né? Então, o Satanás, ele é esse espírito que muitas vezes a gente fala assim, ele é o gênio do mal. Ele tem a inteligência ainda, né? Mas ele está usando ela errado, né? Então, ele está num processo de queda, né? A gente fala assim, por que ele usa a inteligência para o mal? Né? Por que ele não usa a inteligência que ele tem para o bem, se só vai acontecer coisa ruim com ele? Ele não sabe que só vai acontecer coisa ruim? Ele não sabe, né? Ainda está nessa ilusão, né? Como nós temos a ilusão de praticar o mal e achar que não vai ter consequência, né? A noção de eternidade, ela vai aos poucos ser substituída pela noção de tempo finito. E aquele eu sou vai se perdendo na desmemoriação. Então, nós vamos ter a perda progressiva da memória e nós vamos mergulhar, nos precipitar, nos envolver na forma. Né? E esse envolvimento, ele é feito num período de tempo, vamos dizer assim, né? Num átimo, né? Essa queda propiciou o nascimento do espaço-tempo num segundo.
O Balde fala em desmoronamento de dimensões. Ele fala assim, é o espírito dobrando-se sobre si mesmo, mergulhando na substância que está abaixo da instância do seu ser, porque o eu sou está acima daquilo, né? Você já saiu daquela situação de substância homogênea da divindade e passou a dizer essa palavra, eu sou. Você se reconheceu, né, no meio desse infinito, né? Mas a gente sabe que existe, né, o infinitamente pequeno também, e esse envolvimento, teoricamente, pode se dar até o nível microscópico, né, e até interatômico, né? É possível que haja esse dobrar-se sobre si mesmo, esse envolver-se, esse enrolar-se, né, vamos falar assim. A gente pode falar de várias palavras. Precipitação é um conceito, né, de altura, né? Mas a gente pode falar de conceito de interiorização, entrar na essência, né? Uma matéria, né? A matéria ela existia, sim, em forma potencial na criação do ente divino. Essa polarização para esse lado, ela estava prevista, né? Então, o universo ele se defendeu perfeitamente, né? E nós vamos falar do conceito, né? A cura dessa doença original, né? Desses limites que foram impostos ao mau uso do livre-arbítrio, né? É o conceito de dor que vai nascer. O que vem a ser a dor, né? A dor vai ser a reação do universo que não quer ser destruído por esse eu sou maluquinho, né? Ele reage. É como se existisse um fundo, uma parede no fundo do universo que você não pudesse transpor, né? Então, essa queda do espírito, ela tem limites, né? O limite é a própria substância, abaixo do qual ela não pode. Então, se você tentar lutar contra a lei divina, né? Só você que vai se machucando cada vez mais. Você não vai conseguir propagar essa revolta no universo. Só você vai se dar mal, que é o que acontece, né, nos nossos universos em desmoronamento, né? A espécie humana na Terra, né? Tem tudo para ser boa, faz tantas guerras, né? Se matam, se odeiam, né? E fazem tudo errado. E todo mundo sofre e demora um tempo indefinido para aprender, né? Mas essa semente, né? Aí vem o conceito de semente, né? A semente chegou, né? Tudo lá voltou, né? Eu estou falando em semente no sentido metafórico, né? Estou falando da semente que existe no reino vegetal, que está lá, a floresta inteira está ali dentro, né? Dentro da semente. Você joga na terra lá. Né? E Jesus sempre comparou o reino dos céus a uma semente, né? Ele falava, é isso aí, o reino de Deus está dentro de vós. Então, todo aquele espírito sabichão, ele está dentro da gente ainda. Ele não foi morto, a semente não morre nunca. André Luiz, né, acho que é umas obras de André Luiz, ele fala a respeito de uma coisa que aconteceu, né, ele chegando perante um espírito, acho que foi o Saldanha, né, que perseguia a Margarida, filha de um juiz, por causa de uma vingança que ele fazia no plano espiritual. Ele era um assalariado, né, que se vingava lá da filha de um juiz que havia condenado injustamente o seu filho, né? Então ele passou a ser um vingador. E quando o Saldanha ele se regenera, eu acho que é o Saldanha, né? Ele era um sujeito inteligente, conhecia hipnose e tudo, né? Ele tinha uma casca
uma casca grossa, feia e tudo. E no momento em que ele se arrepende, né, e que ele muda de lado, aquela casca toda como que se desfaz aos olhos do André Luiz, né? E aquela luz que está lá dentro do Saldanha, né, aparece aquela pureza que existiu, né? Então a gente não consegue matar essa semente divina, porque é a semente divina. Nós somos filhos do Criador, então não tem como. Se nós pudéssemos ser destruídos, teoricamente Deus poderia ser destruído. Mas Deus é indestrutível, né? Então esses entes, eles que somos nós, né? Somos nós, somos os diabos, né? Somos os satanases, né? Porque na parábola do joio fica claro isso, né? Um homem semeou o trigo no seu campo. À noite veio homem inimigo e semeou o joio junto com o trigo. Homem inimigo é o Satã. Isso é um homem. Não é um ente à parte, né, da criação, né? É um homem como nós, né? Nós temos os diabos soltos, né? Muitos se comportam, né, como diabos, né? O que são? Eles têm conhecimento, têm leis para serem seguidas, né? Mas, às vezes, uma pessoa pede assim, ó, meu amigo, use uma máscara para não propagar esse vírus. E a pessoa bate na cara da outra pessoa, puxa uma arma, por uma coisa tão simples, né? Olha o espírito de revolta aí. O que lhe custa colocar uma máscara, né, para entrar num estabelecimento comercial? Olha a revolta ainda presente na nossa sociedade. Uma lei que é a lei, o quê? A lei do bem, não é? Para que os outros não morram daquele mesmo vírus que você está carregando. Que dificuldade para uns, né, de tomar uma vacina, que é uma bênção, não é verdade? Uma bênção que a gente tem. E muita gente fala, mas para que eu não quero tomar vacina? Teve até um músico aí de uma banda de rock aí, né? Ele foi expulso, né? Eu vi isso hoje. Foi expulso porque não quis tomar vacina. Que papelão, né? Que papelão. O que lhe custava ser uma criança bem comportada tomar o seu remedinho, né? Já que nós estamos na época aí em que se curam as doenças, né? Quando se tem cura. Então é isso que eu tinha que falar sobre essa queda, né? A gente é um assunto muito interessante e muito controvertido, tá? Eu sei que muitos, inclusive no chamado espiritismo kardecista, né, não vão gostar muito disso, não. De falar, por exemplo, vocês são neocatólicos, você é um neocatólico, e você está falando daquela revolta dos anjos que eu aprendi no catecismo lá, da teologia católica, né? Eu te faço o seguinte, se por acaso os católicos, os protestantes, os budistas, os ateus estiverem certos de alguma coisa, isso tem algum problema da gente aceitar, se estiver certo? Né? Ou a gente tem que estar, todos nós temos que estar 100% certo e voltar lá no problema da origem da queda, né? Será que nós estamos 100% certo? A gente não precisa do outro, não? Não precisa do conhecimento de quem está do nosso lado, que às vezes enxerga uma coisa que nós não conseguimos enxergar, por mais que nós tentemos, né? Olha que maravilha, os olhos nossos são para frente, ninguém consegue ver suas costas, as suas próprias costas, né? Não tem jeito, né? É outro que nos vê, né? Então, se a origem da queda foi isso, foi essa não aceitação, né? Foi essa soberba, nós vamos aqui chancelar essa soberba e dizer, por exemplo, que só porque os católicos acreditam é mentira?
Fica aí essa indagação. Nós vamos falar muito sobre esse negócio de queda aí, né? E provavelmente muitos não vão gostar, não, tá? Vão gostar de saber que são revoltados, não. E vão, com isso, demonstrar que são revoltados. Caliban, é possível saber-se mais especificamente os tipos de erro que causaram a queda desses espíritos? Claro. Imagino que não tenha sido qualquer rio bobo, como não ter decorado a tabuada ou ter pego o ônibus errado, né? Pois nem os pais mais severos punem uma criança por um erro inocente ou infantil. Sim, mas todo erro produz uma consequência, né? Isso é inevitável. Mesmo esse mais mínimo dos erros, ele vai produzir alguma coisa. Logicamente proporcional, né? É evidente. Mas sempre deverá produzir alguma dor. De algum tipo, né? De alguma intensidade. Não dá para ficar assim, você faz a coisa errada e não acontece nada. Lógico, né? Mas é fácil, você quer saber, a coisa mais fácil que tem é saber por que houve a queda, né? É só olhar a sociedade terrena. Orgulho, vaidade, egocentrismo. Alguns, né? Tem tantos, né? Só olhar os defeitos do homem. Cada defeito que nós temos é uma razão para estarmos, né, aqui, e que foi o que originou a queda individual nossa, né? Se nós estamos em conjunto, pode ter se propagado, né? Tem alguns líderes, né? Como tem os líderes, não tem? Um líder lá fala assim, uma bobagem anticientífica e coloca no WhatsApp, né? De repente, aquele monte de pessoas estão compartilhando aquela mentira, não tem? Então, existe liderança, mesmo em coisa errada? Claro. Foi feito assim, existe aquele, vamos dizer assim, o capetão, brincando com isso, tá? Existe aquele mais malvado que o outro? É claro que existe, evidente que tem um líder, né, negativo, né? Claro. Agora, não quer dizer que esse ente negativo, ele não é filho de Deus, né? Que ele não vai evoluir, que ele não vai melhorar. É muito diferente você imaginar que Deus criou aquele ser daquele jeito. Não, aquele ser, ele é daquele jeito porque ele quis, com o uso do seu livre-arbítrio, né? A culpa não é de Deus, a culpa é dele, de ser do jeito que ele é, né? Inclusive, tem muitos que não têm culpa, né? Que preciso que o remorso é uma bênção, né? Nem todos têm. Mas o criminoso, às vezes, mata um, mata dois, mata mil. Estou falando de assassínios, né? De assassinatos, mas tem muitos outros tipos de crime, né? A maioria dos crimes do nosso mundo que é por causa do dinheiro. A maioria. Ao ponto do apóstolo Paulo ter dito que o amor ao dinheiro era a raiz de toda espécie de males. Se você pegar um general lá, digamos, né, de um país qualquer da América Latina aí, que fica no poder e não larga, você fala assim, mas por que ele está lá? Né? Ele não larga, ele sabe que está do lado errado, ele sabe que está fazendo coisa errada, ele sabe que está envolvido em corrupção, por que ele não larga? É só olhar a conta bancária dele. Né? Que ele não quer largar a conta bancária. Tem uns aí que tem média de rendimento de 100 mil reais, enquanto muita gente não tem o que comer nesse Brasil, né? Então, a causa, né? Como é que falavam aí? Né? Siga o rastro do dinheiro. Né? Você vai resolver qualquer problema de corrupção, né? Então, a maioria tem sido isso, né? A ganância do poder para ter dinheiro para ter poder, que é outra coisa, né? O poder, né? Adler estudou isso, né? Adler foi discípulo do Freud, né? Estudou, foi que o ser humano faz muita coisa pelo poder de fazer, para dizer que fez. É um prazer, né? Outra coisa, por exemplo, o poder, né? Digamos, né? Orgiástico, né? De fazer, né? De dominar o outro, né? Que faz parte, por exemplo, o que um estuprador faz, né? Eu tiro de você todo o prazer e não lhe concedo nenhum prazer.
Isso não é um furto, né? Isso é um exercício de poder, né? Eu lhe agrido se você não me pertencer. Então, estudar as causas das quedas, né, é facílimo, né? Tá? Olha aí, pega a sociedade, abra os... Antigamente eu falava, né, ainda estou muito, como eu sou mais antigo, eu falo assim, abre os jornais, né? Hoje ninguém abre jornal mais, né? Leiam, vai nos sites de internet, aí, nos blogs e tudo, né? Hoje mesmo, um rapaz aqui na cidade onde eu vivo, aqui próximo, né? O rapaz, ele assassinou os pais. Um pai, eu falando isso, muita gente vai descobrir, né? Assassinou e depois se suicidou. O pai era um religioso e a mãe era uma psicóloga. Certo? Aí te pergunta assim, durante quanto tempo continuarão a existir dessas anomalias dentro da sociedade? Né? Enquanto nós tivermos a sociedade feita erradamente, né? A sociedade do dinheiro, ela vai produzir isso. Mas então a gente vai ficar sem dinheiro, Caliban? Né? Não, a gente pode ter dinheiro, né? Você não precisa ser escravo dele, né? Mas você pode ter dinheiro. Dinheiro bem usado vira remédio, né? Não é isso? Uma frase até, se não me engano, de Bezerra de Menezes, o famoso espírita aí do passado, né? O grande líder do movimento espírita brasileiro, né? O saudoso doutor Bezerra de Menezes. Então, o dinheiro pode, nas boas mãos, né, produzir o bem. Mas, normalmente não produz, tá? Tanto que lá no livro dos Espíritos, né, está dito assim, né, que das provas mais difíceis que existe para o espírito é a riqueza. Porque ela excita todo tipo de vaidades, né? Excita todos os orgulhos, né? Leva o homem, né, para o pior de si mesmo. Às vezes é melhor você ser pobre, não precisa ser miserável, né? E se você é miserável, Jesus Cristo ainda não entrou no planeta, né? Então não há sentido nós falarmos da existência de pessoas dormindo na rua, né? E a sociedade falar que é cristã, né? Não existe isso, né? Obviamente não é cristã, né? Se fosse sociedade cristã, não teria ninguém dormindo no chão das ruas, né? Aí isso é uma coisa muito fora do assunto, né? A gente está falando da queda aí, eu gostaria de continuar sobre esse assunto de queda espiritual, tá? Falando para frente, tentando, né, ver se é que é mesmo, será que não é mesmo, será que não é uma bobagem que nós estamos falando? Não fomos criados simples e ignorantes, não? Como dizem, né? Simples e ignorantes. Vamos lá, né? Muito bem. Chegamos assim ao fim de mais um programa. Vamos agradecendo aos nossos queridos ouvintes e ao caríssimo Caliban Calites pela participação incansável neste programa. Muito obrigado, Caliban. Eu não devolvo para você o muito obrigado, João, porque é uma oportunidade maravilhosa que eu tenho, né, de estar aí falando sobre tudo isso que mora na cabeça, acho que de cada um de nós, né? Falando nada que você não tenha pensado já, que alguém não tenha pensado, né? Não tem aqui nada de original, não. Existe apenas, talvez, alguma coisa modificada, né? Mas original não tem, não. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!